Boa noite, eu sou Ana Caroline, eu sou estudante do curso de Gestão Comercial na Universidade Aberta do Brasil, pelo IFE, e essa é a atividade de percurso da matéria de gestão de pessoas, política de gestão de pessoas. O maior intuito desse trabalho é aferir, criar uma política de gestão de pessoas que equilibre tanto a produtividade quanto os perfis diferentes de profissionais. Então, primeiro a gente vai esmiuçar um pouco sobre a gestão dos perfis profissionais, hoje em dia, todo mundo sabe, quem trabalha com gestão de pessoas, principalmente que existem vários tipos de perfis de pessoas numa empresa. Existem as pessoas que se dão melhor com o trabalho em equipe, outras que trabalham melhor com atividades mais individuais, existem pessoas que preferem trabalhar um pouco mais isoladas ou até mesmo home office, tem aquelas que gostam de dar interação ali com a equipe, E como o gestor de pessoas ali, a pessoa do RH, ela vai lidar com tipos diferentes de pessoas, é importante saber administrar esses diferentes perfis, proporcionando individualidade, mas também equidade na equipe, Então, o primeiro passo é distinguir os diferentes perfis, até para selecionar qual é o melhor tipo de atividade que aquela pessoa pode desenvolver na empresa, baseado no perfil profissional dela, A questão da gestão do perfil, então saber selecionar se aquela pessoa ela pode se dar melhor com o home office ou com o trabalho presencial, É muito importante hoje em dia para a empresa, principalmente, porque demitir funcionários custa muito caro e perder uma mão de obra que você já treinou, que já sabe fazer o seu serviço, aquele serviço, principalmente, ela é muito complicada porque você vai ter que treinar outra pessoa depois. Então, uma grande expertise necessária na área de gestão de pessoas é como reter também os bons profissionais da empresa, para que a gente não perca eles para outras empresas, porque a outra empresa está proporcionando uma condição melhor para aquele profissional. E como manter também a equipe unida, mesmo que exista essa diferença de perfis ou até que exista essa diferença com jornadas de trabalho. Primeiro passo, como reter os bons profissionais. Então, hoje em dia não basta apenas proporcionar o trabalho, o vale transporte que estão previstos em lei. Hoje em dia o profissional, o funcionário, ele busca cada vez mais os benefícios, além do trabalho. Então, os benefícios que a empresa pode oferecer e pode procurar estar proporcionando, justamente para também tentar reter mais os funcionários e mantê-los motivados dentro da equipe, é uma possibilidade de home office para aqueles que se adequam bem ao home office. Não adianta o cara querer trabalhar também em home office e ele não produzir. Então, nem todo mundo está apto para trabalhar em home office e é importante para o gestor que ele saiba diferenciar esses perfis. A questão do vale alimentação, hoje em dia isso é uma coisa que chama muito as pessoas a virem trabalhar e ajuda a reter também o funcionário da empresa. A possibilidade de plano de saúde ou odontológico, ainda que seja com coparticipação, a possibilidade de receber alguma comissão pela produtividade, um PLR, que é o plano de comissão também, um plano de carreira bem desenvolvido na empresa, onde aquele funcionário, que mesmo que ele ainda esteja lá embaixo, ele consiga identificar que existe uma forma dele conseguir alcançar voos maiores dentro daquela empresa. O Gympass, o TotalPass, porque hoje em dia as pessoas valorizam muito a questão da saúde, então uma forma também de proporcionar um benefício para esse funcionário seria a empresa aderir, porque são benefícios aqui, o Gympass, o TotalPass, o plano de saúde, muitas vezes eles hoje em dia só são possíveis
de uma pessoa física acessar através de uma empresa que proporcione isso. Como aferir, né, a produção? A gente falou sobre a diferença dos perfis, mas a partir do momento que eu identifiquei o perfil, como que eu faço para aferir a produção daquelas pessoas que estão em home office, principalmente? Porque no presencial é mais fácil, você está ali visualmente, você consegue identificar, mas e no home office, que eu não estou vendo aquela pessoa, como que eu vou aferir se ela realmente está de fato trabalhando, né? Então existem algumas formas de conseguir aferir isso, que é um acompanhamento de processo. Isso tudo vai depender muito da atividade que é desenvolvida também por aquela pessoa. Isso são algumas ideias, mas depende muito de qual é a atividade que ela vai desenvolver, né? Algumas ideias são um acompanhamento de processo, então passar uma meta de, olha, você tem que movimentar todos os processos por dia, desenvolver uma quantidade de documentos para dentro desses processos. A partir do momento que você estabelece uma meta, ou pelo menos uma rotina de 5, 6 processos por dia, você já consegue aferir se essa pessoa está com rendimento baixo ou não, ainda que ela esteja em home office. Verificação da demanda diária. Então, por exemplo, se você passou 5 demandas para essa pessoa, num dia ela conseguiu desenvolver 3 e no outro dia ela consegue desenvolver só uma, esse rendimento caiu. Ou, a não ser que ela justifique que a demanda que foi passada era muito complexa e tudo. Então, é uma forma também de avaliar. E fornecer um tipo de integração com a equipe presencial, para que essa pessoa também não se sinta muito solitária, muito sozinha, né? Então, que ainda que ela esteja na casa dela, que aquelas pessoas que estejam lá no polo, lá presencialmente, que elas demandem delas e vice-versa. Feedback de clientes atendidos quando envolver atendimento nessa atividade de home office e a gestão do tempo, porque se a pessoa em home office ela consegue produzir melhor, é porque ela geriu o tempo dela melhor, né? Tem mais tempo disponível, muitas vezes está menos cansado porque não precisou pegar uma condução para chegar até o trabalho. Então tudo isso são benefícios importantes, mas que eles precisam dar um retorno para a empresa também. E como manter essa equipe motivada, né? A gente está falando aqui da possibilidade de alguns estarem home office e outros estarem presencialmente, né? Como manter eles unidos mesmo nessa condição, né? Então aqui são algumas ideias, reuniões mensais presenciais para que possa unir a equipe como um todo num local presencialmente, mesmo as pessoas que estão em home office participarem, criar diferentes formas de bonificar essas empresas pela produtividade delas, desses funcionários, né, pela produtividade deles, identificar os talentos da empresa e reconhecer o trabalho dessas pessoas, treinamentos para toda a equipe e uma equidade salarial, porque ainda que a pessoa esteja lá na casa dela, ela não pode se sentir desmotivada ou sentir que está perdendo de alguma forma, né? Para quem trabalha presencialmente e vice-versa. Então, que exista uma equidade salarial entre os funcionários, principalmente aqueles que desenvolvem funções semelhantes. Aqui, só para enfatizar mesmo, que essa parte de benefícios, de possibilidade de home office e tudo, muitas vezes a gente não dá uma devida atenção, mas a nova geração que vem aí, ela dá muita atenção a isso. Então, se a empresa tem interesse em contratar jovens, ela precisa ter muita atenção, porque isso são coisas que eles valorizam muito no mercado de trabalho, e hoje em dia a gente está falando de jovens que não pensam 2 vezes antes de abandonar o emprego. Então, a gente tem que pensar bem nessas possibilidades para realmente reter as pessoas e diminuir a rotatividade dentro da empresa.